Nós estamos iniciando essa série de mensagens ao longo dos próximos domingos e começamos nesse culto de hoje. Como uma introdução, eu quero falar nesta noite sobre o advento de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler o versículo 25 em diante. Não lerei todos os versículos que lemos na leitura oficial, mas a ministração, ela gira em torno de toda essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A igreja diga amém. Meus irmãos, o advento de Cristo é, na verdade, uma mobilização de preparação para a chegada de Cristo. Desde o século IV, a igreja, desde um dos bispos mais conhecidos da igreja, chamado Gregório, a igreja começou a realizar uma série de festividades, mobilizações de oração, de jejum, nas semanas que antecediam ao Natal. Obviamente que quando nós falamos de Natal, nós estamos falando de um simbolismo glorioso que trata do nascimento de Jesus. Não há uma precisão datada, temporal, em relação a esse período. Provavelmente não foi exatamente nesse dia 25 de dezembro que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Os marcadores temporais daquele momento em relação a acontecimentos que nós vemos ser narrados nos evangelhos dão conta de que aquele era um outro momento. Provavelmente o nascimento de Jesus, no critério mais rígido de datação, cairia aí talvez no mês de março, abril. Não é exatamente o mês de dezembro como nós celebramos. Mas é um simbolismo. É um simbolismo que traz à tona, meus irmãos, um importante acontecimento da igreja. Jesus nasceu. Esse não é um acontecimento simples, singelo, de pequeno valor. Afinal de contas, o nascimento de Jesus fala da encarnação do próprio Deus. Não existe, meus irmãos, ser humano mais importante do que esse que nasceu em Belém da Judéia. Nenhum ser humano se compara a esse, porque se trata do próprio Deus chegando aqui, pisando no nosso chão, se humanizando. E, portanto, quando nós fazemos menção do nascimento de Jesus, nós estamos fazendo menção da sua chegada a esse mundo e do que isso significa para nós. Por isso que nós, nessa representação simbólica, fazemos um culto e fazemos alusão desse momento, do que aconteceu naquele dia, naquele tempo, as lições que nós podemos tirar. E quando nós nos propomos a falar disso durante todo esse mês, o que veio ao meu coração, e o Senhor trouxe ao meu coração, foi falar com vocês nesta noite sobre essa preparação para o Natal. E muita gente se prepara de muitas maneiras para o Natal. Talvez a preparação de alguém seja, nesse momento, economizar. Economizar para gastar muito mais à frente, com roupas, com presentes. Talvez a preparação seja já ir comprando todos aqueles artigos de decoração para embelezar a casa, para ornamentar a casa, aquela árvore grande, as luzes que se colocam. Talvez a preparação para alguns esteja agora literalmente programando uma viagem que a família se encontra. Talvez você está aqui numa cidade grande como essa capital, mas a família toda está no outro estado, no interior,
E o Natal é o momento do grande encontro. E aí a preparação seja organizando as coisas, né, para essa viagem. Às vezes envolve uma mobilização de uma família inteira viajando. Então as pessoas estão se preparando. E a gente percebe essa preparação na vida, na rotina das pessoas. Sobre um jantar, sobre um momento que vai ser o dia 24 para o dia 25. Mas nós queremos falar de uma preparação mais gloriosa, meus irmãos, espiritual. Aquela que envolve um espírito pronto, meus irmãos, e disponível para receber o Filho de Deus nesse mundo. Quando Paulo fala da chegada de Jesus, Paulo escreve aos Gálatas e diz que ele chegou na plenitude dos tempos. Faz a gente pensar nessas palavras de Paulo, que a chegada de Jesus foi programada por Deus. Ele não chega em qualquer momento. Ele chega no momento exato que Deus programou para ele chegar. E quando a gente pensa nesse momento que ele chegou, a gente olha para o entorno e percebe claramente que o mundo do tempo de Jesus era um mundo que foi preparado, meus irmãos, de maneira soberana e maravilhosa para receber Jesus. Um grande estudioso da Bíblia diz que a gente tem como se uma tempestade perfeita, ventos de todas as direções. Você tem o mundo grego, trazendo para aquele tempo uma noção de universalidade, com seus processos de helenização, uma cultura, sabe, meus irmãos, que se apresentava e se pretendia ser universal, e que seria de grande valor para a pregação do Evangelho depois. Os próprios questionamentos existenciais da filosofia foram base, meus irmãos, e alicerce para posteriormente a pregação do Evangelho se dar nesse ambiente. Você tem do mundo romano as criações de estradas, as pavimentações de estradas para todos os lados, o estabelecimento de uma vida pacificada, não só nas cidades, mas no campo, né? A experiência da chamada Pax Romana, que era esse processo de pacificação que Roma estabeleceu pela força, de modo que no tempo que Roma governava era seguro viajar, era seguro andar de um lugar para o outro, coisa que anteriormente não era. Haviam muitos assaltantes, haviam muitas interpelações de criminosos nas estradas, era muito perigoso viajar. E quando Roma domina o mundo, Roma estabelece pela força, meus irmãos, a ordem, a paz. E isso foi muito importante para os apóstolos viajarem pelas estradas seguras. Foi muito importante para os apóstolos, especialmente Paulo, andar por tantos lugares como andou. Há uma grande contribuição do Império Romano para aquele tempo. Há uma grande contribuição também do mundo judaico, que trouxe a Torá, que trouxe a Bíblia do Antigo Testamento, que trouxe as sinagogas. E essas sinagogas surgiram no período interbíblico e foram contextos e ambientes muito utilizados pelos apóstolos, especialmente Paulo, nas suas viagens, pregando o Evangelho de cidade em cidade. Então, o ambiente e o tempo em que Jesus nasce é um tempo perfeito. É como se Deus tivesse preparado o mundo com uma série de condições para a chegada do seu Filho. Portanto, aquele é o tempo ideal, nem antes e nem depois. Mas o que é mais curioso é que o mundo não estava necessariamente esperando Jesus. As pessoas não estavam esperando Jesus. Elas não tinham nem noção de como esses acontecimentos convergiam para um tempo oportuno da chegada do Filho de Deus. O que mais curioso, meus irmãos, é que Deus veio falando ao longo dos anos sobre o seu Filho, sobre a chegada do seu Filho. A primeira vez que ele falou foi no texto bíblico que nós chamamos de proto-evangelho, em Gênesis 3:15. Ele ainda ali diante da serpente, da Eva e de Adão, e declarando para cada um o seu destino e sua sentença. E quando ele olha para a serpente, ele diz: da semente dela nascerá um que pisará a tua cabeça. Deus estava falando de Jesus. E ao longo desse tempo, o coração dos homens foi inundado por essa esperança de que viria o descendente de Adão, que pisaria a cabeça da serpente. Desde esse momento, os homens começaram a esperar com grande expectativa. Aí vem as promessas de Deus para Abraão. Quem é o descendente de Abraão? Essa pergunta, gente, ela andou pelos séculos.
quando ela ia morrendo, Deus tratava de fazer ela reviver através de profecias, de símbolos, de ritos, de maneira que o povo foi ao longo dos anos acalentado por esta promessa: o Messias haverá de vir, um dia ele virá. Moisés já está se despedindo do povo, e o povo triste, sabendo que o seu grande líder e profeta estava sendo tirado do meio deles. Moisés olhou para o futuro e diz: um dia Deus suscitará um profeta, a ele vocês ouvirão. Interessante, gente. Jacó abençoando o seu filho Judá, que seria o pai da descendência de Jesus, e ele diz: o cetro não se afastará dos teus pés até que venha Siló, e a ele se congreguem todos os povos. Jacó estava profetizando sobre Jesus ao abençoar o seu filho Judá. Chegam os profetas, eles falaram, Isaías falou dele: o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías falou dele como Emanuel. Miqueias falou dele como pastor que viria de Belém para pastorear o seu povo. Zacarias falou dele como pastor ferido na casa dos seus irmãos. Então os profetas falaram e falaram, de modo que essa mensagem, essa expectativa, ela não saiu do coração do povo, porque Deus não deixou que saísse. Sempre que ela ia se apagando, Deus renovava essa esperança. Mas chega o momento do Filho de Deus nascer, e aí vocês imaginem, você imagina indo visitar a sua família depois de muito tempo, e você imagina que sua presença é desejada, sua presença é esperada, e aí você chega com aquela expectativa. Afinal de contas, você está muito tempo longe de casa, está voltando para a sua família, aí você chegar e ninguém te esperar na rodoviária, ninguém te buscar no aeroporto. E você, quando chegar na casa da tua família, eles tomarem um susto e dizer: mas você por aqui? Pensa uma frase assim para entristecer uma visita, né? Não, mas você por aqui? Assim, como assim? Você esperava, né, uma orquestra lá te esperando, assim, braços abertos, a casa ornamentada com faixas, mas ninguém estava te esperando. Ninguém lembrava que você viria. Jesus chega quase que nesse ambiente. Jesus chega num ambiente que ninguém estava esperando. Pouquíssimas pessoas. O mundo estava ocupado demais para perceber que aquele meninozinho humilde, simples, que estava nascendo naquela manjedoura, era aquele que eles esperaram tanto e desejaram tanto. E aí é interessante que Lucas dá conta disso. E Lucas dá conta, meus irmãos, e eu gosto de olhar para a história bíblica, fazendo esse exercício de imaginação, e tentando me colocar naquela cena, naquele lugar. E eu gosto de fazer isso, eu queria fazer isso hoje, esse exercício de imaginação com vocês, e talvez nos perguntar assim: como será que nós agiríamos se a gente estivesse ali naquele tempo? Nós perceberíamos Jesus? Nós o aceitaríamos? Essa pergunta ela é muito importante, porque Jesus virá outra vez, meus irmãos. E curiosamente ele vai de novo surpreender muita gente. Porque quando ele vir, muita gente não o estará esperando. Não o estará sequer desejando que ele venha. Porque naquele tempo também estava assim para muita gente. Então essa pergunta é válida, esse exercício de imaginação, ele faz sentido para esta noite, quando falamos da nossa preparação e da nossa expectativa de receber Jesus. Só que o texto de Lucas, ele vai mostrar que, embora o mundo está em pleno alvoroço, Roma dominando, era um tempo de censo, o imperador ordenou que todo mundo voltasse para a sua cidade natal, para uma espécie de registro, e a Roma fazia isso periodicamente para ter um certo controle sobre os povos dominados, e é nesse momento que Maria e José estão se deslocando de viagem. Os irmãos conhecem a história. O menino Jesus não nasce na sua cidade, não nasce na terra dos seus pais, que é Nazaré. Ele nasce em Belém por conta da viagem que José e Maria fazem, por serem descendentes de Davi. E Belém era a cidade de Davi. E eles viajaram para lá no tempo em que Maria estava grávida e já próximo de ter o bebê.
E não deu tempo de chegar de volta em casa. Por isso que o menino nasce naquela situação de desarranjo, sem ter sequer um lugar decente para ele ficar. Mas aí o texto vai mostrando que a chegada dele, embora seja aparentemente inoportuna, por exemplo, para Herodes, que se incomoda quando os reis chegam lá no seu palácio e dizem: nós viemos visitar o rei dos judeus, falando isso para o rei dos judeus. Aí o Herodes salta do trono: mas quem é esse? Não, é que nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí Herodes, que era um sujeito assim, adoecido, cheio de paranoia, tinha medo da própria sombra, não queria nem nos próprios filhos, fica maluco, gente. Ele provoca aquele infanticídio que nós conhecemos, matando crianças para todo lado, com receio de que essa criança de fato tivesse nascido e fosse uma ameaça ao seu trono. Portanto, para muita gente ele é uma ameaça, esse bebê não é bem-vindo. Mas aí o texto dá conta de duas pessoas. O texto fala de um casal. O texto fala de um homem chamado Simeão e de uma mulher chamada Ana. Eu ouvi essa palavra aqui agora. Eles estavam esperando Jesus. Eles estavam prontos para receber Jesus. E é maravilhoso olhar para essa cena, porque eu sinto que essa é a palavra que Deus está trazendo para nós. Nós estamos prontos para receber Jesus. Ele virá uma segunda vez. A gente pode aprender com aqueles que não o esperavam, ou sequer desejavam que ele viesse naquele tempo, porque está diante de nós esta lição, meus irmãos. E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer agora é: como nós vivemos esses dias que antecedem o Natal? Qual é a expectativa que nós temos em relação a isso? É um tempo de fato de refletir, de compartilhar Cristo, de trazer à luz esta mensagem gloriosa do nascimento de Jesus, do Salvador? Sim, meus irmãos, porque Natal não tem a ver com Papai Noel, com casa enfeitada. Natal tem a ver com Jesus. É o nascimento do Filho de Deus. Ele é o personagem central deste dia e dessa celebração. É por causa que fomos alcançados, redimidos pela sua vida, pela sua morte. E é em nome dele que estamos reunidos aqui, meus irmãos. Quantos vieram aqui adorá-lo esta noite? Se você pode, levante a sua mão e adore. Aleluia. É por causa dele. É sobre ele. Por isso que nós temos um testemunho a dar nesse tempo. Inclusive no sentido de dar, meus irmãos, o sentido correto desta data, dessa celebração e desse momento. Mas também vale nos perguntar como nós estamos aguardando Cristo. Ele virá de novo. E a impressão que eu tenho é que a vinda de Cristo, como ele veio para o judeu no Antigo Testamento, é muito semelhante à vinda dele para a igreja no futuro. Há uma promessa. Deus renova essa promessa no nosso coração. Ele virá repentinamente. E, incrivelmente, muita gente não estará pronta e preparada para recebê-lo. Acho até que muita gente nem gostaria que ele viesse agora. Algum tempo atrás eu escrevi um texto sobre isso, um artigo até foi publicado em uma revista. Estamos aguardando Jesus? Deus me inspirou a escrever esse texto justamente sobre isso. Porque eu tenho a impressão que a gente está investindo tanto aqui e sonhando tanto com as coisas dessa vida que se a gente puder conversar com Ele e dizer: olha, Senhor, dá um tempinho. Vem depois, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que casar ainda. Eu tenho coisas para tratar. Eu tenho sonhos para realizar. Eu tenho a impressão que no fundo, se a gente pudesse, a gente faria isso. E não é incoerente eu falar isso porque o próprio Jesus disse isso. Ele chegou a questionar: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? O próprio Jesus falou disso, que se ele não abreviar os seus dias, até escolhidos se perderão. O próprio Jesus falou que o amor de muitos esfriaria, porque a iniquidade se multiplicaria. Então, é literalmente, gente, um alerta para nós. Um alerta para nós, porque ele veio uma vez e virá uma segunda vez. E ele não avisou o dia que vem. Ele não avisou o tempo que vem.
E essa palavra, ela chega justamente para dizer: preparem-se, estejam prontos. O Filho de Deus virá de novo. O Filho de Deus se manifestará de novo. Ele chegará, meus irmãos, nos ares, muito em breve, repentinamente, para levar consigo um povo que Ele salvou, que Ele comprou com o seu próprio sangue, e constituiu esse povo, a sua própria noiva amada, que Ele chama a sua igreja. Quantos participam desta igreja? E podem adorar, porque este dia pode ser hoje, esta noite. Oh, esperança gloriosa, meus irmãos. Aleluia. E aí o texto agora lança luz sobre a vida de um homem. E é sobre esse homem que eu queria olhar com vocês. Porque esse homem nos lembra sobre como viver essa esperança bendita. Sobre como não perder essa perspectiva, meus irmãos, de que Cristo vem. De que o Messias está chegando. É assim que Simeão se porta. E aí eu queria tirar algumas lições da vida de Simeão para este tempo de advento, de preparação para o Natal. Primeira lição que eu gostaria de olhar e compartilhar com os irmãos através de Simeão, é que em tempos de advento como esse, nós somos convidados para encontrar uma razão para viver na pessoa de Cristo Jesus. O texto começa dizendo isso sobre Simeão. Ele é um homem justo e piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. Eu acho tão bonito essa expressão sobre ele, porque fala de um homem que tem uma razão de vida, um homem que tem algo por viver, um homem que tem uma esperança, um homem que tem uma perspectiva de futuro, um homem que acorda de manhã e sabe que a sua vida tem um sentido e tem um propósito. Talvez essa é uma grande lição para esse tempo. Há um artista famoso, um cantor muito famoso aqui na música brasileira, e ele escreveu uma música muito popular que fala da morte dos heróis, do mundo do desencanto, do mundo em que as pessoas não têm esperança e que precisam de uma ideologia para viver. E parece que essa forma do cantor retratar este mundo, ela é muito certeira, e ela fala do mundo da desilusão que nós vivemos. As pessoas estão desiludidas, gente. As pessoas estão desencantadas. As pessoas estão decepcionadas. As pessoas estão machucadas emocionalmente, desencantadas e frustradas e decepcionadas com a própria família, às vezes com um relacionamento que foi nutrido com tantos sonhos e expectativas e hoje é motivo de dissabor e de tristeza. Às vezes filhos que se esperou com tanta expectativa e hoje não são razão de alegria porque te decepcionam, enveredam caminhos que você não deseja, que você não quis. As pessoas estão às vezes decepcionadas com a vida eclesiástica, com lideranças abusivas. As pessoas estão decepcionadas com autoridades políticas desse país que se locupletam e não pensam no bem das pessoas, no bem comum. As pessoas estão frustradas, gente. As pessoas estão frustradas. E as pessoas estão precisando de um sentido. Um homem sem Deus é um homem sem sentido. É uma pessoa meio que vagueando de um lado para o outro. Tem um hino nosso, famoso na nossa himnologia pentecostal, de um cantor muito conhecido nosso, que ele fala que um homem sem Deus é como uma folha seca. Eu tenho certeza que os irmãos, há muito tempo nessa igreja, conhecem esse hino. Eu comparo um homem sem Deus como uma folha seca, levada pelo vento, não tem direção, não tem sentido. As pessoas sem Deus são como folhas secas, sem saber de onde vem e nem para onde vai. Pensar na esperança da vinda de Cristo é encontrar um sentido para a vida e saber que nós não estamos vivendo ao acaso, não estamos como barcos à deriva, desgovernados, caminhando em qualquer direção. Nós temos uma destinação certa. Há um encontro marcado e será glorioso com o nosso Deus. Ele virá de novo. Eu tenho essa palavra para você essa noite. Cristo virá de novo. É em razão deste sentido e desse propósito que vivemos, para encontrá-lo, para viver com Ele,
Por isso que esta vida, ela dura um pouco de tempo, meus irmãos, 70, 80 anos. Às vezes com muita saúde chega a 100, não passa muito disso. É apenas um fragmento de uma existência, meus irmãos, que ao cessar aqui, ela agora começa a viver uma realidade que durará para sempre. E nós sabemos que esta vida será bendita e gloriosa, porque ela será ao lado do amado da nossa alma, daquele que nos comprou com o próprio sangue. E é em função dessa esperança que nós vivemos. Paulo disse, nele movemos, nele existimos. Se você tem essa esperança, você sabe que as lutas desta vida, por mais dolorosa que seja, elas não serão capazes de sucumbir da tua alma, a alegria de viver, a alegria de acreditar que amanhã será melhor, e será melhor porque ela será ao lado de Deus, daquele que vem nos levar para junto dele. Aleluia! Para um cientista da religião desavisado e racionalista, ele vai chamar isso de alienação. Ele vai dizer que isso é uma espécie de entorpecente para a gente mascarar a nossa própria dor, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Há um autor que escreveu sobre isso e disse que a fé pentecostal, a experiência cristã, é uma forma da gente anestesiar nossas próprias frustrações e problemas. Coitado dele. Se ele soubesse o que é sentir essa esperança. Se ele soubesse o que é viver essa esperança. Se ele soubesse o que é respirar em razão dessa esperança. E quando o irmão no meio da luta, enfrentando lutas na sua família, na sua casa, às vezes perdendo o seu emprego, ele chega em casa e não se desespera. Se você acha que essa esperança é um entorpecente que anestesia a dor, você não entendeu nada sobre a fé cristã. A gente não se aliena da vida, a gente vive a realidade, a gente chora, a gente sofre, a gente perde sono, mas a gente se levanta e luta. A gente enfrenta nossas batalhas todos os dias, porque a gente sabe como essa história termina. Nós temos o último capítulo dessa história nesse livro. E não termina um caos. Não termina num total desgoverno. Não termina, meus irmãos, num mundo completamente sem rumo e sem sentido. Não termina com uma grande pandemia varrendo a existência humana por todo esse globo terrestre. Termina num reino glorioso em que Cristo governa para sempre, com justiça, com paz, com alegria. Quem crê nessa palavra, adore Jesus, porque essa é a esperança que nos move, meus irmãos. E o texto fala de um homem que tem essa esperança. Simeão tem uma esperança. Eu virei o consolo de Israel. O Espírito Santo visita e diz: você não vai morrer antes que veja a consolação do teu povo. Tu ficarás vivo para realizar o maior sonho que o ser humano pode ter na vida. Aquilo que Abraão desejou, aquilo que Moisés não viu, aquilo que os profetas falaram, mas falaram vendo de longe. Os teus olhos virão, os teus braços receberá no colo o bendito das nações. Oh, Malamacachuraramahaya. Aleluia, aleluia. Você se sente sem sentido aqui? Você que chegou nessas portas e entrou aqui, você se sente sem propósito na vida? Você se sente sem razão para viver? Receba Jesus. Receba Jesus, leve Jesus para a sua casa hoje. Aleluia. Leve Ele para a sua casa. Leve Ele para a sua vida hoje. Porque Ele é esse sentido para nós, gente. É esse sentido que Simeão apresenta e tem. Eu não morrerei sem ver a consolação de Israel. Essa é a minha razão de viver.
Eu tenho um propósito para a minha vida. Mas aí o texto, e Simeão também nos ensina sobre a esperança. E essa esperança em Cristo, ela é ativa e paciente. Por que ela é ativa? Ela é ativa porque ela não promove um estado de letargia, de desmotivação, de inércia, de paralisia. Não, essa esperança, ela nos move. Por ter esperança, a gente não deita em casa, na cama, e se enrola no lençol e fica lá esperando o mundo acabar para a gente ir para o céu. Por ter esperança, a gente trabalha, a gente acorda cedo, a gente enfrenta a vida, a gente luta, a gente cuida dos filhos, a gente cuida da nossa esposa, por ter esperança, a gente enfrenta nossos problemas de frente, a gente senta na mesa para ter as conversas difíceis. Por ter esperança, a gente não corre, a gente não vive deitado esperando o mundo se acabar para a gente viver o novo mundo e o novo céu. Não, por ter esperança, a gente está mobilizado, fazendo bem, ajudando as pessoas. E é isso que esse homem faz, porque o texto diz que ele é um homem justo e temente. Oh, coisa maravilhosa. A palavra justo, aqui a palavra grega diskaio, tem a ver com um homem que é reto, com um homem que cumpre as leis. É a ideia de um homem que anda em retidão, moral, um homem honesto. Eu tenho esperança, eu vou fazer o que é direito, eu vou viver a vida com retidão. A palavra temente, que é a palavra eloabes, é uma palavra grega que tem a ver com firmeza. Literalmente, a imagem aqui do eloabes é alguém como se estivesse segurando uma corda e não soltasse por nada. E aí o texto vai dizer, esse homem é justo, ou seja, ele é reto e ele é firme. Ele anda em retidão e ele não cede, ele não negocia seus valores, seus princípios. Esse é o homem Simeão. Está aqui uma lição para nós. Porque às vezes nós até temos essa esperança, mas não percebemos o quanto ela nos desafia a viver essa vida de retidão, meus irmãos. Porque a esperança não é uma expectativa vazia, meus irmãos. A esperança é um estado de espera, é um estado de prontidão. Ter esperança na vinda de Cristo é estar preparado para recebê-lo. E estar preparado para recebê-lo é ser justo e temente. E Simeão é. E o texto diz, ele aguardava a consolação de Israel. O verbo, a ideia de aguardar, sugere, meus irmãos, um período longo de espera. É uma espera paciente. O texto dá conta de Ana como uma mulher, uma profetisa com mais de 80 anos. E a gente tende a perceber que se trata, na verdade, de duas pessoas com idade avançada. Nos tempos bíblicos, para vocês terem uma ideia, nos tempos de Jesus, a expectativa de vida de uma pessoa era em torno de 45 anos, 50 anos. Gente, o mundo era muito difícil, muito precário. As pessoas morriam muito cedo. Quem tinha 50 anos era considerado um homem idoso, um homem já bem vivido. Paulo viveu em torno de 60 e poucos anos, e quando ele escreve suas últimas cartas, ele diz, eu, Paulo, o velho, ele já se sentia já um homem idoso, porque ele já tinha uma idade avançada para aquele tempo. E o texto fala de uma Ana com mais de 80 anos, e um Simeão que provavelmente também é um ancião, e está ali, vivendo anos e anos a fim, guiado por uma promessa, tu não morrerás antes que veja a consolação do teu povo. No tempo em que os anos passam, e a gente se sente enfraquecido, sem força e sem sonhos, o Senhor quer te dar sonhos, o Senhor quer te dar uma razão para tu estar vivo, para tu estares lutando todo dia, porque parece que essa é a realidade, e é um ciclo da vida. A gente passa, a juventude passa, e chega uma época que parece que vão-se as aspirações, os anelos. Esperar o quê? Lutar pelo quê? Já estou aposentado. Qual é a meta que eu tenho agora? Esse é um dia de você receber uma lição de Simeão. É tempo de voltar a ter sonhos. É tempo de voltar a ter esperança. E o que é mais glorioso, que essa promessa ela está dada pelo próprio Deus, acerca do seu Espírito que desceria.
Os irmãos lembram da profecia de Joel e como Pedro lembra essa profecia lá em Atos 2? Quando o Espírito Santo fosse derramado, haveria algo glorioso, porque ele daria aos jovens visões e aos velhos ele daria sonhos. É maravilhoso. E é tão especial aqui porque o que o texto está mostrando é que Deus dá a cada geração justamente o que ela mais precisa. Porque a pessoa na idade avançada, ele olha assim: eu vou sonhar com o que ainda? Eu vou ter esperança do quê? Eu vou ainda anelar o que da vida? Já ganhei tudo, filho criado, estou aposentado, não tenho mais meta. Olha o que o Espírito Santo faz quando ele desce sobre você. Ele te dá sonhos. Ele faz você olhar para o futuro cheio de esperança, desejoso de ver o bem de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. E aí ele dá o outro, que é justamente o que o jovem mais precisa, porque o que jovem tem sonhando o que jovem tem sobrando é sonho, mas falta visão. Sabe o que significa visão aqui? É direção, é senso de rumo, de destino. O jovem, ele sonha demais e não sabe às vezes para onde ir, não sabe que destino tomar. Aí quando o Espírito Santo é derramado, ele dá ao mais idoso sonho, porque é o que lhe falta, e dá visão ao jovem, porque também é o que mais falta ao jovem. Isso é maravilhoso, gente. E aí Simeão está aqui, sonhando. Eu fico olhando, gente, é incrível isso. Aquele homem, ele vai no templo, ele chega e fica ali esperando. Deus me prometeu que eu não morreria sem ver o consolo de Israel. Os anos passando, e ele ali. Aí um dia, o Espírito Santo leva até o templo, pastor Souza. E quando ele chega no templo, ele fica lá. E aí, de repente, começa a entrar pela porta um casal trazendo um bebê. Oh, meus irmãos. Jesus não foi o único menino apresentado naquele dia, eu tenho certeza. Não era assim. Os pais traziam seus filhos. Era sempre um momento concorrido, cada família trazendo o seu bebê. Mas no meio desses bebês todos vem um. E eu fico imaginando o Simeão olhando assim. Não é esse não. Também não é aquele. Aí quando os olhos alcançam Jesus, é ele. Aleluia. Aleluia. É ele. É ele. Aí ele se aproxima de Maria. Eu posso pegar o seu filho? Maria entrega o bebê. Ele coloca no colo. E disse: Senhor, agora eu posso ir embora. Eu posso partir agora. Tu pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Não morra sem ver esta salvação. Os músicos podem vir se aproximando. Levante a sua mão esta noite. Não pereça sem ver esta salvação. Não deixe que seus dias se vá sem que tu vejas essa salvação. Não deixe que os anos passem pela tua vida e vá embora a saúde, a força, o vigor, sem que você veja esta salvação. Aleluia. 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 Talvez você tenha brincado tanto nessa vida. E você vem à igreja. Você tem sido um crente assíduo aqui. Você traz seus filhos. Você traz sua esposa. Mas ainda tem muita coisa para consertar na tua vida. Você está vendo a vida passando. Eu cresci vendo na igreja aquelas pessoas que nós chamamos de amigo do Evangelho. Quem é um amigo do Evangelho? É uma pessoa que vem à igreja a vida toda e não aceita Jesus.
Ele gosta de crente, ele até dá a paz do Senhor. Ele traz os filhos para a igreja, porque ele sabe que é o melhor lugar de criar os filhos. Ele apoia a esposa vindo para a igreja. Compra um vestido novo para ela em cada festa da igreja. Mas ele mesmo nunca dobrou o joelho e disse: eu quero Jesus. Tem gente aqui essa noite assim. E você veio hoje aqui para Deus te dizer. Simeão nos ensina isso. Não morra sem ver a salvação do Senhor. Não parta desta vida sem ver a salvação do Senhor. Esse menino que salva o mundo, ele já está aqui no nosso meio. Ele é Senhor desta igreja. É Jesus Cristo. E aí a gente aprende com isso que esta esperança em Cristo ela é dirigida pelo Espírito de Deus. Não são conjunturas, meus irmãos, do tempo. Não são os acontecimentos da história que moldam nossa perspectiva. É o Espírito Santo que guia, Ele está guiando. Ele chegou no Simeão e disse: você não vai morrer sem ver o consolo. Aí no dia que o menino ia no templo, o mesmo Espírito foi no Simeão e disse: se levante, vá no templo, porque é o dia de você ver o consolo do teu povo. Nós somos guiados por esse Espírito, meus irmãos. É por isso que a gente não tem um infarto quando a notícia está passando na televisão de que está tudo quebrando. Nós não somos moldados pelas conjunturas do tempo. A gente não é moldado pelo que está acontecendo ou deixa de acontecer. O Espírito Santo molda a gente. E é Ele que nutre nossa esperança. Ele que nos leva em direção do cumprimento dela. Chegará um dia. É tão maravilhoso porque essa expressão é maravilhosa. O Espírito Santo levando Simeão para o templo. Porque ele veio, ele está aqui conosco. E haverá um dia que nós iremos encontrar Jesus. E o Espírito Santo irá conosco. Ele não ficará nem um dia sequer sem a igreja aqui. É Ele que nutre nessa alma sua a esperança desse encontro. E um dia você ouvirá o som nos ouvidos. Prepara. Está na hora de ver o consolo de Israel. Quem não for não ouvirá, gente. Quem não for não receberá essa notícia. É por isso que a vinda de Cristo para a igreja é um dia de grande surpresa. Porque só quem vai receberá a notícia no dia. Só quem vai ouvirá o som da trombeta de Deus. A voz de arcanjo. O Espírito Santo aqui conosco um dia dirá: prepara. Está na hora de encontrar o consolo de Israel. Aleluia. Fiquemos de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu estou falando de preparar-se para encontrar Jesus. Eu estou falando de preparar-se para recebê-lo. E essa é uma esperança maravilhosa, porque ela transcende nossa própria existência. Simeão, naquele momento, ele começa a perceber que não se trata dele. Ele é o salvador do seu povo, do mundo. E ele começa a profetizar com o menino no colo. E ele começa a falar que esse menino salvará o mundo. E esse menino tem salvação eterna. É maravilhoso. Porque é isso que essa esperança faz em nós. Ela tira a gente dos nossos projetos mesquinhos, que tem a ver só com a gente, com os nossos sonhos, e faz a gente perceber que somos parte de um reino grande, de um reino que é maior do que a nossa própria casa e a nossa família. O nosso Cristo é o rei deste reino, e nós vivemos para viver a realidade deste reino em breve. Um reino em que tudo e todos se encurvará ao único rei que de fato governa o mundo, e ele governará para sempre. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar por alguém aqui esta noite. Se você ouviu esta palavra hoje,
Se o Espírito de Deus fala ao seu coração, e você gostaria de receber oração por você e pela sua família, eu quero convidar você a sair da onde você está e vir aqui à frente. Esse é um dia histórico para você, o primeiro domingo de dezembro de 2024. Nós estamos nos preparando para a volta de Cristo, para o retorno de Cristo. Nós estamos prontos para recebê-lo. E você também precisará estar pronto. Ele virá. Falar do Natal e falar do advento é falar da vinda do próprio Cristo, que outra vez virá. E nós estaremos o esperando, cheio de alegria. E eu quero chamar você aqui à frente. Venha, venha agora. Saia da onde você está e venha. Venha, traga a sua família. Se você está só aqui, venha em nome da sua família e venha. Venha dizendo: Deus, eu quero estar pronto. Esse final de ano será diferente para a minha casa. O Natal na minha casa esse ano terá um outro sentido, terá um outro propósito, porque ele será para glorificar o Cristo, meu Salvador, aquele que veio para redimir a minha vida, a minha família, aquele que me comprou com alto preço, e que portanto eu quero pertencer a Ele, eu quero viver para Ele, eu quero desfrutar da vida boa ao lado dEle. Venha agora em nome de Jesus, venha. Enquanto os irmãos adoram Jesus com hino, você sai do seu lugar e vem. Nós te esperamos agora. Aleluia.